Actualmente es profesor de educación matemática en el Departamento de Educación Matemática y trabaja en el programa de maestría académica postdoctoral y doctoral en educación matemática en la Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil. La conferencia que él va a dar hoy día titula Desde una precisión imprecisa, reflexiones sobre las conexiones entre la cultura y la modelación. Demos un fuerte bien aplauso para el experto. Por favor, apagar la luz. Buenos días. Antes de empezar, the one thing that is worse than my English is my Portuguese. E o que está pior de meu português es mi español. Entonces voy a hablar en español. Antes de eso, quiero agradecer ao equipo de Cusco, de universidad, que está trabajando mucho para nós. E quero dar um aplauso para eles. Não. Um aplauso, hein? Que coisa! Um aplauso, hein? Então, aqui estamos. Se vocês não têm tempo para ver este piedra, é um lugar sagrado para os matemáticos. Ok? Tem que passar isso e ver isso. Hace mucho tiempo, en una pequeña escuela rural, muy lejana, empezó mi trabajo. Asumí el primer contrato en Oregon y mi certificado de profesor. Soy muy orgulloso para mostrar eso porque, otra cosa, como yo soy viejo y gordo, de vez en cuando mi portugués está saliendo como portuñolas. ¿Okay? Entonces, me disculpo por eso. Entonces, ese es mi certificado de mi primer empleo como profesor. ¿Y cuánto tiempo le tomar a alguien viajar de Ouro Preto a Cusco 100 años atrás? ¿Okay? Eso es interesante. Okay? Y en 1926, viajar de Ouro Preto en Brasil a Cusco, Perú, había sido un viaje difícil en el que probablemente se tomara de varias semanas a un mes o más. Okay? Habría sido un viaje que tendría varias etapas por tierra y mar. Como sabía, en aquella época no había vuelos directos, que no hay aviones, y carreteras pavimentadas, ni ferrocarriles continuos que conectaron ambos lugares. Por lo tanto, la travesía debía ser casi titánica. Teve que pasar por Ouro Preto, para Rio de Janeiro, que na época foi a capital do Brasil. Essa custou mais ou menos 2-3 dias. Teve que pegar um vapor para Buenos Aires e passa por trem, 2 trens para passar para os Andes, para Chile, pegar outro vapor para o sul do Peru e pegar ferrocarril. Para que naquela época não teve Wi-Fi, não teve nada. Cada etapa tinha que esperar o próximo. Então, era mais ou menos um mês de viagem. E nós fazemos num dia. Okay? Também, coisas que me afetam também minha vida. Este mapa, que em minha época antiga, nós usamos este Mercator. Essa está mostrando que a América do Norte e Europa é maior da América do Sul, etc.
ok? E acho que Trump está pensando, usando isso, porque a Groenlândia é o maior da América do Sul neste mapa. Então o software dele está problemático, mas especialmente com esse problema geográfico, ele pega isso. E também o tamanho do Brasil, por exemplo, e maior dos Estados Unidos continental. Okay? Uma coisa que, quando eu estava criança, nós estamos usando o globo para ver o tamanho. Olha aqui, a distância de Cidade de México para Ottawa, São Francisco para Recife, coisa enorme. E também, quando colocamos todos os países dentro da América do Sul, isso dá outra exemplo. Também, esta palavra de América, ok? Se quer causar problemas com os norte-americanos, não. Estadunidenses. Está pressionando. Isso. Então, palavra América, ok? Nós temos que usar esta palavra americano para os estadunidenses, ok? E os estadunidenses têm que usar United States, ok? Nós temos que reforçar isso porque, olha aqui, Las Américas, Norte América, América Central, América do Sul, América Latina, Hispânica América, Ibérica América, Anglo-América, Middle América, América Francesa e Estados Unidos da América. Então temos que usar este ponto de vista também. Também. E também era um artista uruguaio, em 1943, que começou com esta ideia também, nosso norte e sul, ok? Esse também está afetando muita gente no nosso trabalho. E esse mapa de Torres Garcia está influenciando várias outras obras de arte de América do Sul, América Latina. Bom, isso está inspirado na Cruz do Sul. O termo Suriar foi criado por nosso amigo Márcio Leone Campos e utilizado por Paulo Freire em seu livro Pedagogia e la Esperança, como uma proposta simbólica e geopolítica para a orientação desde o sul. Okay? Atualmente aqui na América Latina temos todos que necessitamos. Não necessitamos coisas da Europa ou Gringolândia, mas temos tudo aqui, mas temos que colaborar um pouco melhor. Okay? A diferença de nortear ou guiar, nortear é uma palavra espanhol e português para guiar. E suriar representa guiar-se a si mesmo com a base dos valores, conhecimentos e realidades compartidos do sul global. Campos ensina que a ideia resgata um posicionamento ético e educativo, agregando na experiência do sul. Em poucas palavras, o sul global é um eufemismo para o mundo não branco. Essa palavra de não é problemática para português e espanhol, porque em português é dá, ok? Mas aqui é não, ok? Mas o sul global está ligado com esse preconceito de racismo. E ele disse que a maioria das categorias injetadas em pueblo sem seu conhecimento, esta divisão hierárquica do mundo genera sua própria reação. Os pueblos colonizados abraçaram e reutilizaram subversivamente a divisão, fomentando a solidariedade anticolonial, antirracista na África, Ásia e Latinoamérica, incluso com as populações minoritárias e capitais imperiais. Isso fui eu. E
durante mi época de trabajo de mestrado en Patsun Chimaltenango. Y estaba pensando en ellos. Esos niños tienen más o menos 50 años. Entonces, cosa que, wow. También, esta idea de presión imprecisa. ¿Okay? Como eu fui um jovem estudante de posgrado de Nuevo México, nos Estados Unidos, participei em uma beca de NSF que nos permite viajar por os florestas dos Estados Unidos, onde levamos computadoras a diversos lugares. Nessa época, estamos dando o primeiro contato com a computadora. Okay? Essa é uma coisa que é impossível fazer. Então, estamos passando, dando o primeiro contato, usando o logo para este primeiro contato. E depois eu fui para Patsun, fazendo o mesmo trabalho. E depois fui parte de um grupo de investigadores em Puebla de México. A escola americana estava parte de um grupo de Apple de México e estava trabalhando com esses computadores também. Mas foi importante. Nesta charla me gostaria de compartilhar mis reflexões. Mi consciência surgiu gradualmente com o tempo e começou mientras crescia mi querida diversa costa oeste de Norteamérica, Califórnia, Oregon, trabalhando posteriormente em Guatemala, México, Nuevo México, Califórnia, e onde vivo agora em Brasil, com alguns problemas de Fermi problems e certa insubordinação criativa e certo diálogo ético através do dinamismo cultural. Eu tenho 5 caveats de meu trabalho por causa desta experiência. Primeiro, as matemáticas são linguagem. Okay? E toda linguagem conhecida, sintética ou natural, tem sua própria gramática, prosa e poesia. Okay? E na prosa, a matemática pode expressar-se mediante a modelação, que é diversa e oferece belas expressões da criatividade, dos valores, da cultura, das matemáticas de quem lá modela. E Sofia disse que é possível ser matemático sem ser poeta de alma. Mas é interessante. E para a gente andina aqui, esse é tão lindo isso. E para a gente viejo como eu, esse momento foi importante. Com este iniciamento de computador, não teríamos Google Translate, não teve nada. Okay? E chegou, os linguísticos estão procurando a madre de todos os idiomas para começar a traduzir. E um senhor de MIT, que é um boliviano, ele fala Aymara, ele está dizendo, não, Aymara está perfeita, matematicamente perfeito. Porque nós fazemos um puente com Aymara, é assim, então, vocês não podem imaginar, a primeira vez para ver a Babelfish que eles produzem, e quando dizemos chair, o computador diz cadeira, siga. A gente estava chorando, porque neste momento estamos, isso vai melhorar assim. Então, tecnicamente, a semilla dessa inteligência artificial é andino, é boliviano. Ok? Essa parte é importante para pensar. Temos coisas que estamos fazendo bem aqui na América Latina. Segunda, esta ideia de universalidade.
todas as pessoas desse planeta praticam matemáticas. Ponto. Estamos aqui porque nós creemos nisso. Okay? E Alan Bishop afirmou que podemos pensar nas matemáticas como as numerosas e diversas maneiras em que os humanos contamos, localizamos, mediamos, desenhamos, julgamos e explicamos. E de Ambrosio Balsanense añadieron el modelo a la combinación. El favorito ejemplo de esta cosa universal es en Japón. Y ese libro es fantástico. Si ustedes saben que era un tiempo que Japón está cerrado para extranjeros y este contacto internacional. Durante ese tiempo los matemáticos estaban continuando. ¿Okay? Entonces ellos empezaron a hacer pruebas de área, de geometría y todo eso. Ellos colocan como obras de arte en los templos budistas de Shinto en Japón. Este libro es una gran conexión y tiene varios artículos de este grupo. Son obras de arte. Está entrando con esta idea absolutamente diferente de investigadores de Europa y Estados Unidos. Esclavitud. Okay? Os brasileiros têm que comprar esses 3 livros e têm que ler. Okay? São muito fortes e meus alunos estão aqui com o professor Daniel porque não está lendo essa coisa. O segundo volume é só de europeu. Okay? E como na maior parte das Américas, o Brasil moderno se construiu mediante a escravização de pueblos indígenas e africanos. Mas de la mitad de las personas esclavizadas, mais ou menos 6 milhões, foram levados para a fuerza ao Brasil. Desde numerosas nações africanas, desde 1540 hasta a década de 1860. E Gomes escreveu, o Bretan sempre está hablando, okay? Diferença de português. Falar, hablar, to speak, okay? O Bretan sempre está falando que tudo de ciências modernas, de capitalismo, de monarquia, de democracia, está baseado nesse momento de escravidão. Okay? Esta história está difícil para os Estados Unidos porque todo está cerrado a esta conversa, mas em realidade nesse livro ele está falando e por modelos assustadores dos livros, porque atualmente uma pessoa de Ouro Preto pode pedir 5 escravos e manda isso para Rio de Janeiro. Eles vão procurar uma lista, eu quero isso, talentos desses e isso. Eles foi para a África, causa problema e rouba e vem e volta isso. Mas pensa bem, esse sistema mudou, ok? Mudou. Sempre estamos falando sobre a mão de obra mais barata. Mudou para isso. Então, tudo está baseado nessa coisa que a gente não tem valor, tem preço, ok? Coisas assim. Mas esses livros são incríveis. Essa é a primeira vez que eu leio uma história que tem que parar. São 20 páginas. Tem que parar porque é uma história forte, mas as ciências, os modelos de preços de seres humanos está aqui, impressionante. Não é uma palestra certa, senão tem iceberg, o símbolo de iceberg aqui. E modelado matemático pode ser uma construção sociocultural. Para nós, é sociocultural. E
en Schwartz y Rosa afirman que la modelación matemática es un constructo sociocultural donde se pueden identificar diversos enfoques. Las diferencias culturales y socioculturales en cuanto a la modelación matemática pueden estar relacionadas con las diferencias culturales y socioculturales en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, donde ciertamente no coincide completamente con ellas. Una forma de analizar eso se relaciona con los factores ocultos de nuestra diversidad. Es difícil leer eso, pero aparte encima, si eso es el primer viaje para Cusco, estamos presos en esta parte acima. A comida, a religião, as coisas assim. Mas embaixo tem as coisas mais detalhes, ok? A história forte que passou aqui com a conquista e toda essa parte. Finalmente, estou interessado nessa coisa de mais ou menos, more or less, em inglês, good enough, ok? Que, por exemplo, nosso primeiro trabalho que nós fazemos era de parede em Ouro Preto, que era uma coleção de catenários, ok? Mas quando estamos começando a medir entre um poste para lá, parecem igual, mas quando medimos, é uma diferença de 10, 15 centímetros de cada um. Porque essa coisa está subindo a cair, ok? E cada conexão de poste era um pouco diferente de cada lugar. Eu posso imaginar um senhor, esse foi construído 200 anos atrás, então era um senhor com trabalhadores que ele não paga para trabalhar. Então esse senhor disse que, bom, ótimo, Marco. Então, tem uma beleza no centro histórico de Ouro Preto, igual de aqui em Cusco, que está mais ou menos, ok? Quando chegamos a coisa de precisão, tem outro tipo de beleza, ok? Nós jogamos em Ouro Preto porque a universidade está num lugar que se chama Balsita, e para mim é muito feio, ok? Por causa de precisão, essas casas são perfeitas aqui e igual de qualquer lugar na América Latina, ok? Mas a área histórica, como aqui em Cusco também, está hecho com arte, especialmente as coisas incas. Eles estão preocupados com a arte, beleza. Ao mesmo tempo, surgem novas ideias de conhecimento prático, matemática em contextos nacionais, locais, informais, únicos e a menudo com bases culturais, antropológicas e históricas e podem ser imprecisas, ok? Os modelistas começam por celebrar diferentes tipos de modelação, como ensinaram de Ambrosio Bishop. Esta tem uma base cultural, onde cada modelo persegue suas próprias regras, verdades e realidades contextuais, e estuda lo impreciso da vida cotidiana, pero agradece lo preciso também. Um tipo de modelado representa um modelo científico acadêmico muito necessário, mientras que outros representam um modelo local, informal, ou do que eu chamo mais ou menos, como eu falei. Dessa informalidade surgem ideias interessantes que facilitam a introdução da conexão com o modelo acadêmico, científico, formal e preciso. Ambrosio argumentou que as matemáticas em entornos culturais diversificados, sobretudo ao tratar com povos indígenas, culturas afro-brasileiras, contextos do sul de Ásia, trabalhadores oprimidos,
e classes marginadas criam novas possibilidades. O termo dominadores se refere a uma forma de conhecimento construída por los dominadores para resolver inicialmente los problemas de dominación y de la cual las matemáticas de la ciencia se vieron sirviendo con ejercer la dominación. Y muchas de esas manifestaciones se conocen como cultura popular. De Ambrosio enseña que naturalmente, aunque viva y popular, la cultura a menudo es ignorada, desdenada, rechazada, invisibilizada, reprimida y sin duda menos aparecerá. Sin embargo, es poderoso y nos manipula de maneras a menudo sutiles. Eso tiene el efecto de desalentar e incluso eliminar el trabajo de miembros de distintos contextos culturales. Y tenemos un colega brasileiro que estaba recientemente murió en California, Mariana. Ela estava trabalhando com o grupo indígena Xavante. E ela disse que não há forma de definir esse critério de uma superioridade entre manifestações culturais, e é necessário. Em um contexto adequado, nenhuma forma pode considerar-se superior à outra. Pueden los investigadores afirmar que los miembros de distintos grupos culturales no desarrollan conocimientos matemáticos, lo cual constituye una perspectiva colonial de modelación. Mi querida difunta colega Mariana analizó su trabajo como sistema binario de los Xavante. Foi reemplazado por o eficiente sistema de base de dados. E ela afirmou, por que mais eficiente? Porque se relaciona com o contexto Xavante? Não, porque se relaciona com o sistema numérico dos dominadores. E o que ocorreu com a língua nativa não é substancialmente diferente. Existem outros procedimentos metodológicos que podem utilizar em investigações e relações com o estudo e o intercâmbio entre culturas, como o uso da história de membros do grupo cultural estudado ou outros instrumentos para recopilar dados. Então, a parte essencial de nosso trabalho esta ideia de enfoque ética, enfoque ética, esse processo de diálogo, ideia de simétrico também e alteridade. Então, o que é émico? Estamos usando palavras do sentimento antropólogo linguístico. Okay? E émica tem M, então é meio, ponto de vista meio de nós. Ok? Okay? Nosotros sobre nosotros, internos, local, ponto de vista de nós, o que estamos fazendo. E enfoque ético, não é outra forma de ético que eles estão usando. Então, eles sobre nós. Então, eu estou aqui em Cusco, eu não sou daqui, estou fazendo trabalho em observações éticas externas, ok? A maioria do trabalho de antropólogos é ético. Alguém de fora foi para um lugar e faz uma observação e publicar, ok? Estamos preocupados com esses fósseis, com os delícias de uma atividade. E isso passa por um diálogo, enfoque de diálogo. É a tradução entre perspectivas e enfoques éticos e éticos. Eu estou conversando quando estava em Patsum, por exemplo, estava conversando, teve perguntas, como foi, eles estavam explicando. Okay? E essa coisa simétrica também.
Okay? Los diálogos simétricos son un tipo de comunicación bidireccional mediante el cual los miembros de distintos grupos culturales se comunican sin el predominio de los miembros de un grupo cultural en particular sobre los demás. En este tipo de diálogo se produce una socialización de ideas y conocimientos previamente adquiridos, lo que puede generar un cambio de comportamiento en los miembros de esos grupos mediante el desarrollo de acciones transformadoras en la sociedad. Esos estados de ser diferente, especialmente en cuanto a la percepción de la propia identidad dentro a una cultura. Y esa idea de alteridad es esencial también para nuestro trabajo. Puede considerarse como la calidad de ser diferente, lo que nos permite percibir todo lo distinto, ya que busca contemplar la diversidad y en ese sentido la alteridad es una situación, estado o calidad que se construye por relaciones de diferencia, contraste a distinción. La práctica de la alteridad está vinculada a las relaciones entre los miembros del propio grupo y de diversos grupos culturales. Doris Default fue de mi trabajo de mestrado. Ellos están por varias razones. Es que esta escuela en Patzum fue seleccionada para esta investigación porque fue la única escuela con una tomada de electricidad en el sistema bilingüe en Guatemala de época. Entonces, tienes esta conexión de tomada. Más, ellos estaban trabajando en la computadora y después dos amigos fueron para Pizarrón y está haciendo un modelo que ellos están haciendo en la computadora. ¿Okay? Entonces, este momento, después cuando encontré de Ambrosio, fue, wow, ya vi varias veces as crianças estão jogando, modelando o que eles estão aprendendo. Ok? Então, passar mais. Então, temos dois alunos, Vanessa e Kelly, que está trabalhando um pouco com essa ideia de decolonização e descolonizadora de uma relação. Elas estão trabalhando com essa ideia de colonialismo, colonialidade, descolonialidade e decolonial. Okay? E tem um processo histórico de dominação, tem a continuidade das estruturas de poder de colonialismo. Descolonialidade é esse processo que contrasta com o colonialismo como processo histórico e contraposição da colonialidade. Movimentos de resistência teórica, prática, política e epistemológica que propõem o desmantelamento de continuidades históricas e epistemológicas de colonização. E elas estão falando sobre esse. Aqui tem um círculo lá que não está passando. Mas estabelece relações de dominação baseadas em hierarquias raciais e na divisão internacional do trabalho, por exemplo. Colonialidade de natureza impõe uma relação instrumental de mercantilizada com territórios, colonialidade de conhecimento e colonialidade de ser. Bueno, essa é a ideia de eles sobre modelagem matemática, antropologia cultural e etnomatemática, e tem essas conexões de ecologia, de conhecimento, cultura de crítica,
e essa pedagógica de diálogo também. Acho que isso não passa. Então, o modelo de Kelly é uma coisa de mais, tem mais um movimento, é um processo de diálogo e nossas ideias. E não é uma coisa fixa, sempre está cambiando entre modelagem, entre matemática, antropologia e cultura. Bueno, e quero cerrar um pouco aqui com algumas coisas. Esse nosso grupo foi a primeira cohorte de doutorado nosso ano UFOP. Alguns estão aqui nesta foto e somos super orgulhosos dessa diversidade de ideias e lugares. Temos gente de Minas, Uruguai, que mais? Moçambique, Venezuela, Colômbia, agora colombiano. Temos um vírus lá que está passando. Gostei muito. Então, temos várias publicações. Publicações. Okay. Em inglês, português, espanhol, Nepal e indonésio. Um grande grupo em Indonésia está produzindo muita coisa de etnomodelagem. E nós temos unido acadêmicos de muitíssimas novas vozes em Brasil, Noruega, Suécia, México, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Estados Unidos, Ghana, Nepal, Filipinas e Indonésia. Temos uma segunda dissertação de doutorado em inglês nos Estados Unidos. Ela está aqui, levanta a mão. Muito feliz. Temos 2 livros aqui. Etnomodelagem, de arte de traduzir práticas matemáticas locais, e está boa para praticar seu português um pouco. Pode comprar na Amazon. Temos e outra, etnomodelagem do ensino de matemática, do grupo de Zuma, né? Bueno, e sobrevivi essa experiência com Marcelo Borba, como co-editor, e nos foi invitado para fazer um livro sobre ponto de vista de legacia e as ideias do futuro do trabalho de nossa querida Ubertan. Este site meu está aqui, oridc.com. Eu tive que fazer uma coisa bem rápida quando saí de Sacramento, e então eu estava usando o Google Site. Então, de vez em quando está, como se diz grumpy em espanhol? Grumpy. Zangado. Em português é zangado. Grumpy. Sim. Então, o site um pouco vezes está grumpy, tem que usar a VPN. Está bem? E também Milton e eu, foi parte de nossa sobrevivência de Covid em casa. Foi esse séries de Felix Klein Award de História da Vida de Ubertan, e graças a Luciano, que foi nosso salva-vida de produção em casa com isso. Também tem esse jornal, Heavy Map, em nosso departamento. Todo mundo está invitado para publicar conosco. E está faltando alguns pontos de Peru, de vários outros lugares aqui. Mas, também, o Steam tem esse newsletter. E levanta a sua mão direita. Todo mundo levanta a sua mão. Todo. Foi professor mesmo. Todo. Eu prometo para mandar um papel para esse jornal. Foi prometido, eu fiz. Tem que ser, né? Bueno, para cerrar, uma amiga minha
Maxine Home Kingston in Berkeley. Okay, vou mostrar esse idioma. The images of peace are ephemeral, and the language of peace is subtle. The reasons for peace, the definitions of peace, the very idea of peace have to be invented and reinvented. Okay? Children, everyone, here's what we should do during war. Okay? In a time of destruction, create something. A poem, a parade, a community, a school, a vow, a moral principle, a moment of peace. E também planeta modelo. Okay? As imagens de paz são efêmeras. E su lenguaje es sutil. Las razones de la paz, sus definiciones y la idea misma de paz necesitan ser inventadas y reinventadas. Niños, eso es lo que debemos hacer durante la guerra. En tiempos de destrucción, creen algo, un poema, un desfile, una comunidad, una escuela, un voto, un principio moral, un momento de paz y manda un artigo para ese jornal. ¿Tá? Como imágenes de paz. Es tão estranho, não? Como imagens de paz são efêmeras e em linguagem de paz sutil, as frações para a paz, as definições de paz e a própria ideia de paz precisam ser inventadas e reinventadas. Crianças, pessoal, aqui está o que devemos fazer durante uma guerra. Em tempos de destruição, crema algo. Um poema, um desfile, uma comunidade, uma escola, um voto e um princípio moral, um momento de paz. Bueno. Outra coisa. Vamos fazer uma aplauso. Não para mim. Não, wait. Um aplauso para Alan Bishop presente. E Kuberatam de Ambrosio presente. E Daniel presente. Agora vocês podem tirar tomates e ovos para palestrar. Agradecemos la participación del doctor Clark. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para hacer las preguntas. Bien, no habiendo ninguna pregunta, muchas gracias, doctor, por su participación. Una conferencia muy interesante. La doctora le va a entregar un presente. Mais um aplauso para o senhor doutor. Milton, foi uma coisa que temos que avisar de Camilo.